E aí, pessoal? Hoje a gente vai começar nosso núcleo de back-end, falando sobre o que é back-end, né? Que é da outra grande área de web, que é o front-end, e falando do pilar principal do desenvolvimento back-end, que são as APIs, para que vocês possam estar preparados para a primeira atividade de vocês. Mas então, o que é o back-end, não é mesmo? No contexto de desenvolvimento web, claro que o back-end vai além do desenvolvimento web, porém é o que a gente vai tratar e é o que vocês vão trabalhar aqui dentro da InfoJúnior. O back-end se trata da parte do sistema que realiza ações para que o sistema funcione. Ou seja, ele faz com que o que é esperado pelo usuário que aconteça, acontecer. A gente pode dividir a área de desenvolvimento web entre front-end e back-end. Aqui nessa imagem fica muito claro o que seria o front-end, que é principalmente a parte visual do nosso sistema, tudo que está de frente para o usuário, que o usuário visualiza, que o usuário interage, é o front-end que cuida. Nesse caso, a gente tem tecnologias como HTML, CSS, JavaScript, alguns frameworks JavaScript, que cuidam da experiência do usuário cara a cara, digamos assim. Ou seja, o que ele está vendo e o que ele está interagindo ali. É isso que o front-end cuida. O back-end faz com que quando o usuário interaja com o front-end, à espera de que alguma coisa aconteça, por trás dos panos, essa coisa aconteça. Ou seja, a gente pode pensar numa analogia que é muito utilizada, que é a analogia de um restaurante. O nosso front-end, ele seria o cardápio, ele seria o pedido que é feito ao garçom, ele seria a escolha da mesa. Todas essas coisas é feita pelo front-end. O front-end, ele dá a cara do restaurante para o usuário. Ele mostra para o usuário todas as opções que ele tem de interação com aquele ambiente, que no caso é o restaurante. O back-end, ele seria as funcionalidades do restaurante. Ou seja, a organização das mesas, a confecção dos pratos, a organização dos pedidos que o garçom faz quando o garçom está fazendo os pedidos ali, quando ele está anotando os pedidos e organizando os pedidos para saber qual hora que o pedido foi feito, em que ordem os pedidos têm que ser atendidos. Toda a parte de ingredientes, estoque do restaurante, tudo isso seria o back-end. O back-end, ele em geral, pode ser feito em qualquer linguagem. A gente tem uma predominância, na minha opinião, no mercado de JavaScript, Java, C Sharp, para sistemas web, certo? Em microserviços, APIs, mesmo que sejam monolitos, essas linguagens. E, em geral, é o back-end que se comunica com o banco de dados, com sistemas de terceiros, por exemplo, sistema de banco ou sistema de pagamento. No restaurante, é necessário lidar com pagamento. Digamos que usa uma maquininha do PagBank. O back-end seria responsável por se comunicar com o PagBank para poder realizar o pagamento. Então, o back-end, ele cuida das funcionalidades do nosso sistema, ou seja, ele faz com que as coisas aconteçam no nosso sistema, certo? E uma das coisas mais importantes para que o back-end aconteça e que todo mundo que trabalha com back-end tem que conhecer muito bem são as APIs. As APIs, ou Application Program Interfaces, interface de aplicação de programa, são feitas para que a gente possa comunicar aplicativos diferentes. Eu tenho dois sistemas que fazem coisas diferentes, dois sistemas separados, e um precisa se comunicar com o outro. Quem faz essa interface entre eles para que eles possam se comunicar é a API. Uma das utilizações da API mais comum é comunicar o front-end com o back-end. O front-end é um sistema, é um código que é feito em JavaScript, em HTML, CSS com JavaScript. E a gente precisa que esse código se comunique com o nosso back-end para que quando o usuário queira fazer alguma coisa no front-end, o back-end receba isso e faça essa coisa. Então, é por isso que a API está ali no meio comunicando esses dois sistemas diferentes. Na nossa analogia do restaurante, a API seria o nosso garçom, certo? Ou seja, ele seria a pessoa que iria comunicar o front-end e o back-end para que a gente pudesse realizar as ações que o usuário está interagindo no front-end
no back-end, chamando banco de dados, outros serviços e etc. Na aula de hoje, a gente vai aprender a como criar uma API utilizando TypeScript e Node.js. Então, vamos pôr a mão na massa agora para poder fazer essa API. Antes de mais nada, eu quero explicar para vocês o que é o Node.js que vocês já instalaram na configuração inicial. O Node.js, ele é um motor para que a gente possa rodar código JavaScript fora do browser. O JavaScript, ele foi feito basicamente para rodar nos browsers, no Chrome, no Mozilla Firefox. Por quê? Porque os browsers precisavam de interação com o cliente, certo? Então, foi por isso que a gente precisa utilizar o Node.js para rodar JavaScript fora do navegador, certo? Certo. Então, a gente vai utilizar o Node.js para poder rodar o nosso código JavaScript e criar um servidor que vai estar rodando a nossa API para que as pessoas possam acessar essa API, certo? O Node.js, ele utiliza de bibliotecas, várias bibliotecas que foram criadas por desenvolvedores também, bibliotecas feitas em JavaScript, para que a gente possa rodar, o nosso código fora do browser e também para que a gente possa realizar algumas outras funcionalidades que a gente precisaria para fazer determinados programas. Igual para quem já programou em C++, C, ou em Java, a gente tem as bibliotecas, é a mesma ideia aqui no Node. E para poder gerenciar essas bibliotecas e gerenciar o nosso código, o Node, ele tem um gerenciador de pacotes chamado NPM, que é o gerenciador que a gente vai estar usando aqui. Existem outras versões além do NPM, que tem suas vantagens também, porém a gente está começando, o NPM vai mais do que servir para a gente. E quando a gente quer iniciar um novo projeto com Node, a gente já de cara usa o NPM para isso. Nesse caso aqui, eu já estou com o terminal aberto aqui, dentro da minha pasta que eu criei o meu repositório, tudo isso vocês já viram, e eu vou dar um npm init -y. Por quê? Porque o npm init, ele cria para mim um novo projeto que eu posso rodar o Node nele, certo? E esse -y é porque ele me faria várias perguntas pedindo o nome do projeto, versão do projeto, etc. E eu quero que ele use o padrão. Por isso eu botei o -y. Então, quando a gente der o enter aqui, ele vai criar um arquivozinho especial para mim. Vou fechar isso aqui por enquanto. Que é esse package JSON. O que é esse package JSON? Ele é exatamente o nosso arquivo principal de controle do nosso projeto Node.js. Dentro dele tem algumas coisas muito importantes que a gente vai tratar melhor ao longo da aula, mas eu já vou dar um overview para vocês do que são. A gente tem aqui os scripts. O que são esses scripts? São comandos que depois a gente pode rodar com npm para poder executar alguma coisa do nosso projeto. É muito importante essa parte de scripts e já já a gente vai estar usando ela. A gente tem uma outra parte aqui muito especial que não está aparecendo ainda, são as dependências. O que são as dependências? São as bibliotecas que eu vou estar usando, tá bom? Então, para começo aqui, já que a gente está rodando somente o Node, eu vou criar um arquivo chamado aqui index.js, certo? E eu vou fazer uma coisa simples nele aqui. Eu vou criar uma soma, certo, de dois números. Vou criar aqui a var_x igual a 1, y igual a 2, e vou somar esses dois e vou exibir essa soma, certo? Isso daqui a gente poderia rodar no JavaScript no navegador, né? Mas eu quero rodar na minha máquina, no terminal. Igual se eu estivesse usando o seu C++. Como é que a gente pode fazer isso? A gente vai usar o Node e o nome do arquivo que a gente está querendo rodar. Nesse caso, index.js. Ele nos deu o resultado. Então, a gente já viu que está funcionando o Node e que eu já posso executar isso daqui dentro da minha máquina, certo? Agora, a gente vai partir para a criação da API. Como é que a gente cria uma API com Node? Para isso, a gente vai usar uma bibliotecazinha muito legal chamada Express. Essa biblioteca Express é uma biblioteca feita especialmente para poder criar
servidores web dentro do Node.js. Eu vou deixar a página dela da documentação aí para vocês, mas aqui a gente já pode ver que ele é um mínimo e flexível framework que produz capacidades robustas para desenvolvimento de aplicações mobile e web. A gente pode criar várias coisas com ele, mas o que a gente vai estar criando é basicamente uma API. E a gente pode vir aqui já no Get Started para começar, certo? E a primeira coisa que ele manda é a gente criar um novo projeto, que a gente já fez, e dar um npm install express. O que seria esse npm install express? Bom, ele é exatamente a gente pegar e criar, instalar a biblioteca Express para que a gente possa usar ela no nosso arquivo. Então, pode dar aqui o npm install express. E quando eu fizer isso, ele vai rodar um pouquinho e ele vai fazer duas alterações no meu código. Uma no package.json. Perceba que aqui no package.json ele adicionou uma nova partezinha que é o dependências, que eu falei para vocês, onde ele adicionou o Express aqui. E ele criou essa node modules. O que é essa node modules? É onde ele baixa o código JavaScript da biblioteca para mim. Eu preciso ter o código da biblioteca para poder usar ela, não é mesmo? E ele também baixa várias bibliotecas que são necessárias além dela, certo? Agora que eu já adicionei aqui o Express na minha máquina, o que é que a gente pode fazer? Pode criar uma primeira versão da nossa API e eu vou pegar exatamente o mesmo código que a gente tem aqui no nosso Getting Started da documentação, tá? Vou adicionar ele aqui no index.js que a gente criou. E agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui node index.js. Perceba que ele me disse agora que eu tenho um app que está ouvindo na porta 3000. Mas como assim um app ouvindo na porta 3000? Já vou explicar para vocês. Eu vou vir aqui no navegador e vou digitar localhost 2.3000. A partir do momento que eu rodar isso, olha o que ele me retornou. Hello World. Por que ele me retornou isso? Vamos entender o nosso código aqui primeiro. O Express, ele permite que a gente crie um servidor. O que é um servidor? Um servidor é um local que vai ter recursos que eu vou poder acessar através da web e utilizar esses recursos por meio de rotas que eu posso chamar eles. Qualquer site que você acesse na internet, não importa qual seja, inclusive esse site na documentação do Express, ele está em um servidor. Quando eu digito expressjs.com, eu estou dizendo, eu quero acessar o servidor do Express.js. Ele tem um IP, esse Express.js é um DNS que está associado a um IP, certo? Vocês vão depois saber um pouquinho mais sobre DNS na parte de DevOps. Porém, aqui no momento é importante vocês saberem que ele associa um nome a um IP, porém é esse IP que está na internet identificando o servidor que tem o quê? Tem o código desse site aqui. O código desse site está lá nesse servidor na internet. E a gente pode acessar todas as funcionalidades desse site, todas as páginas, através das rotas. Ou seja, tudo que eu coloco depois da barra, após o nome do DNS, ou o IP, se eu quisesse colocar, né? É uma rota que vai me dizer, ó, eu quero que você vá no servidor e me retorne o que está nessa rota X. Nesse nosso caso aqui, ó, perceba que o nosso servidor é localhost. Localhost é um DNS especial que tem já em todas as máquinas para esse IP aqui, ó, 127.0.0.1. Esse é o IP local da sua máquina, como que a sua máquina fosse um servidor, o seu computador, certo? E o Express, ele permite que a gente crie aplicações e exiba elas em portas do nosso computador. Ou seja, aqui quando eu estou dizendo que eu quero um app list na port, e a port aqui é 3000, eu estou dizendo para o Express abrir um servidor na minha máquina na porta 3000. Se fosse um servidor online, ia ser no IP do servidor nessa porta 3000. Beleza? E como é que ele está me retornando esse Hello World aqui? Beleza. Eu estou aqui em cima, quando eu crio esse app.get, definindo uma rota que vai me retornar alguma coisa dessa rota. Vai me retornar esse Hello World aqui. Então, se eu modificar aqui, eu percebo que só tem uma barra. Se eu colocar a barra hello, por exemplo, salvar. Eu vou ter que rodar novamente. Já já vou explicar para vocês como vocês não tem que ficar fazendo isso toda hora, tá? Mas por enquanto, só para exibir. Que vai aqui. Aqui agora perceba que não funciona mais. Está dizendo que não existe essa rota barra sozinha. Então eu coloco aqui barra hello. E agora sim está funcionando. Tá vendo? Show de bola. Então agora o que é que a gente vai fazer, galera?
eu vou explicar para vocês um pouco melhor como é que funciona essa ideia da API, o que é que está acontecendo aqui, e vou mostrar como é que a gente pode melhorar essa nossa API, já para dar um start de como é que vocês vão fazer a atividade de vocês essa semana, tá? Toda vez que a gente está chamando um servidor online por meio da rota, a gente está fazendo o que a gente chama de requisição. Essa requisição é uma forma da gente, através da web, fazer pedidos para servidores online para que eles nos retornem alguma coisa através desse pedido. Essas requisições são feitas por meio do protocolo HTTP ou HTTPS. Existem esses dois protocolos. Porém, os dois têm a mesma base, que é trafegar texto pela internet. A gente tem a internet, que conecta globalmente todas as máquinas do mundo, e essa internet ela tem que ser, de alguma forma, utilizada para poder disseminar informação, certo? Qual é a forma que a gente tem para disseminar informação na internet? Através da transmissão de texto. Porém, eu não posso simplesmente sair mandando texto aleatoriamente. Eu preciso saber para quem eu vou mandar aquele texto e que texto eu vou mandar para essa pessoa. E essa pessoa também precisa ter um jeito de dizer que texto que ela está querendo puxar e da onde ela está querendo puxar. É aí que o HTTP criou as requisições. As requisições são formas de eu dizer, vai nesse servidor, o que eu digo através do IP e da porta aqui. Nesse caso daqui, não tem o IP, porque esse nome é o DNS, que ele está associado a algum IP, lá na tabela de DNS global que existe na internet. E a porta, como não tem a porta aqui, é porque, na real, ele está usando a porta 80, que é uma porta padrão da internet para qualquer site que a gente tenha. Percebe que aquele até quebrou quando eu coloquei o 2.80 aqui, porque, na verdade, é 443, porque ele está usando o HTTPS. 80 do HTTP. Qual a diferença do HTTP e do HTTPS? Basicamente, o HTTPS, ele utiliza segurança nas requisições, para garantir que essa nossa requisição ela seja encriptada, ela utilize um certificado da web para garantir que ela é segura, para que a gente não caia em diversos tipos de ataque que a web permite que a gente faça se a gente estiver usando apenas o HTTP. Nesse nosso caso aqui, se a gente for ver, a nossa rota é só HTTP, porque a gente está rodando local. Então, isso não vai importar muito para vocês agora. Quando vocês forem para o DevOps, vocês vão aprender um pouquinho mais sobre essa questão de HTTPS. Porém, no momento é importante você entender aqui. Na requisição, eu digo a quem eu estou fazendo essa requisição. Então, eu falo ali qual é o IP ou o DNS. Nesse caso, eu estou falando IP aqui. Eu poderia colocar localhost também, que seria o DNS. E qual é a porta daquele servidor que eu estou fazendo a requisição. E aí, depois que eu digo para quem eu estou fazendo a requisição, eu falo o que eu estou requisitando daquele servidor. Ou seja, por que é que eu estou requisitando do 127.0.0.1 na porta 3000? Eu estou requisitando o recurso /hello. Então, o HTTP permite que a gente faça requisições e ela permite que a gente faça várias informações do que eu estou requisitando. Beleza? Tem uma outra informação muito importante que a gente entrega para o nosso servidor quando a gente está requisitando, que é o método HTTP que eu estou requisitando esse serviço. O método HTTP, se a gente vir aqui e pesquisar por métodos HTTP, vocês vão ver que existem. Puxar alguma imagem que eu acho que é mais produtiva. Existem vários métodos aqui no protocolo HTTP, daqui está melhor. Existem 4 métodos principais, que é o que vocês vão usar para a atividade de vocês agora, que é o POST, o GET, o PUT e o DELETE. Esses 4 métodos é para que na hora que a gente está chamando a URL, isso daqui é uma URL também, perdão, esqueci de falar. Uma URL é a junção do DNS, da porta e da rota. Ou seja, é tudo que eu preciso para poder mandar a requisição. Porém, cada URL tem um tipo. Qual é o tipo dessa URL? É o método que a gente seta para essa URL. E esse método a gente seta exatamente no cabeçalho da URL. Mais para frente, vocês vão ter, na próxima aula, uma introdução melhor a cabeçalhos HTTP, porque vocês vão precisar disso para fazer algumas configurações. Porém, no momento, é importante vocês saberem que toda vez que eu mando a requisição, eu coloco um cabeçalho nela, onde eu dou mais algumas informações sobre o que eu quero que aquela requisição faça, certo? Uma dessas informações é o método dessa requisição. O método, ele serve para que a gente possa segregar, dividir as requisições em diferentes tipos. E existe um padrão do que a gente espera que o servidor faça quando ele recebe uma requisição de determinado método. Esses 4 métodos especiais aqui que eu estou mostrando para vocês,
ele tem exatamente o método post, get, put e delete. O post serve para que a gente possa fazer a inclusão de alguma coisa, ou seja, eu estou mandando alguma coisa para o servidor, eu quero fazer alguma ação que vai inserir algo no servidor, inserir alguma informação. O get, que faz a leitura, certo? O put, que faz a atualização de algo no servidor, e o delete, que faz a exclusão de algo. Nesse caso aqui, se vocês derem uma olhada, eu estou criando uma requisição do tipo get, certo? Eu poderia criar uma requisição do tipo post, do tipo put ou etc. E nesse caso daqui, uma informação muito importante é que o nosso browser, ele só consegue chamar requisições do tipo get. Ou seja, sempre que eu digito uma URL aqui no browser e dou um enter, ele faz uma requisição para o servidor e essa requisição é do tipo get. Então, para que vocês possam testar a API de vocês fazendo outros tipos de requisições, vocês vão ter que usar uma extensãozinha especial aqui, porém tem alguns aplicativos também, mas eu sugiro que vocês usem a extensão, que é essa daqui, ó. Eu não tenho instalado, então Thunder Client. Para que serve essa extensão? Serve para que a gente possa fazer requisições HTTP aqui direto pelo VS Code. Também temos outras duas opções que eu vou deixar no comentário dessa aula, que é o Insomnia e o Postman, certo? O Insomnia, ele é esse daqui, e o Postman é esse daqui. São programinhas que você vai baixar na sua máquina, certo? E aí, quando você baixar, ele vai permitir que você crie requisições e possa mandar outras coisas que você não consegue mandar aqui pelo browser. Eu vou usar o Thunder Client para isso, tá bom? Então, inclusive, agora eu não vou precisar mais de estar aberto por ali. Eu vou fechar a maior parte dessas coisas aqui. O Thunder Client aqui, ele já está instalado, ele já aparece aqui embaixo para mim. E aqui eu já consigo criar um new request, tá vendo? Quando eu crio um new request, ele me permite colocar a URL aqui, né? Nesse caso, a gente vai chamar o nosso localhost 2.3000 barra hello, certo? A requisição é do tipo get. E aqui tem algumas outras informações que a gente pode colocar, tá vendo? Que, por momento, você só precisa se preocupar com esse get aqui. Então, eu vou mandar e, ó, ele tá me retornando já o hello world. Vamos voltar no nosso código e entender melhorzinho aqui como esse código funciona. Esse nosso código, ele está usando o Express para poder criar uma API, para fazer um servidor de API, certo? E como é que funciona esse servidor de API aqui? Ele vai, primeiro, chamar o App Express aqui, para poder criar um novo app, tá? Vai criar uma variável aqui para definir a porta. Vai fazer todas as definições necessárias para aquele servidor, criar as rotas que tem naquele servidor, fazer configurações do servidor, que vocês vão aprender, eu já vou fazer algumas aqui. E por último, ele vai startar o servidor, vai dizer, ó, servidor, comece a funcionar aí na porta tal e ouvir as requisições que forem chamadas. É isso que ele está fazendo aqui, beleza? Então, a ideia da atividade de vocês é criar um CRUD. O que é um CRUD? Exatamente com base naquela ideia dos métodos que a gente tinha visto aqui. Esse aqui. Exatamente com a ideia desses métodos aqui. Vocês vão fazer um CRUD de posts na API de vocês. Eu vou explicar o que é que tem num post, né? Quais são as informações que vocês têm que salvar nele. Vai ser basicamente 3 informações. E você vai criar uma rota que eu vou poder adicionar um post, uma rota que eu vou poder atualizar um post, uma rota que eu vou poder buscar um post ou todos os posts, e uma rota que eu vou poder deletar um post. Pense num post como se fosse um post no Instagram ou do Facebook, etc. Certo? Só que tem algumas coisinhas que vocês vão ter que configurar aqui, que eu vou mostrar agora, para ficar melhor o desenvolvimento de vocês e ficar também mais correto, que vocês vão ter que fazer na API de vocês, tá bom? Primeiro de tudo e antes de mais nada, vocês não vão estar usando JavaScript. Vocês vão usar TypeScript, porque aqui a gente só usa TypeScript. E o que é o TypeScript? Ele é uma forma da gente tipar o JavaScript. Ou seja, eu vou trabalhar com o JavaScript, só que eu vou trabalhar com ele tipado, para que a gente possa definir os tipos da variável. Por exemplo,
Eu posso dizer aqui que a minha porte vai ser um number. Obrigatoriamente ela vai ser um number. Eu posso definir aqui também o que vai ser no meu REC. E como é que a gente vai fazer isso, né? Show de bola. Antes de mais nada, eu vou ter que adicionar uma nova dependência. Lembra que a gente tinha adicionado no NPM mais cedo o Express? Que vai ser o TypeScript. Só que essa é uma dependência especial. É uma dependência que a gente chama de dependência de dev. Então eu tenho que colocar esse "-d" aqui. Quando eu coloco aqui o "-d", ele vai modificar aqui o meu package de JSON e ele cria um novo tipo de dependência, que é a dependência de dev. Por que é importante que ela seja dependência de dev? É exatamente porque a gente não quer que quando a gente vá mandar a aplicação para o ar mesmo, essa dependência vá. Porque essa é uma dependência que a gente só vai usar mesmo para a parte de desenvolvimento. Certo? Então, agora que a gente já adicionou o TypeScript aqui, a gente pode fazer a configuração do TypeScript na nossa aplicação. Para isso, a gente precisa usar o tsnpx. O npx é uma forma da gente rodar comandos das bibliotecas que a gente instalou com o npm. No caso, eu instalei a biblioteca do TypeScript. Eu quero rodar um comando do TypeScript que é para iniciar o TypeScript no meu arquivo. O TypeScript a gente roda com tsc e eu coloco "-init". Aí ele vai criar um arquivozinho aqui para mim, que é esse tsconfig.json aqui, tá vendo? Esse tsconfig.json, ele tá vindo cheio de coisas aqui, tá vendo? Então, por momento, a gente vai tirar esse tanto de coisas que tem aqui e a gente vai adicionar um outro TypeScript, que é esse daqui, certo? Essa configuração, que é uma configuração especial, já tá com tudo que a gente precisa. Perceba que ele tá com extends aqui no início. Por que ele está com extends aqui no início? Porque eu vou utilizar uma configuração de TypeScript já pronta que a gente tem, própria para o Node 22. Então, inclusive, é importante você verificar da um Node version que você está usando a versão 22 do Node, tá bom? Então, uma vez que você está usando a versão 22 do Node, a gente vai instalar o npm de novo como dev, npm i, ao invés do install, a gente pode usar só o i. A gente vai instalar o arroba tsconfig/node 22. É uma já configuração pronta de TypeScript para o Node 22, certo? Além disso, a gente tem que adicionar os tipos tanto do Node como do Express. Porque o Node, por padrão, ele só roda com o JavaScript. Então, eu tenho que dizer para o Node, ó, eu quero usar você com o TypeScript, eu preciso saber quais são os tipos que você precisa. Então, a gente vai usar o types Node e a mesma coisa aqui para o Express. E, novamente, essas são dependências de dev. Então, a gente vai usar o "-d". Todas essas configurações que eu estou usando aqui, tem um tutorial muito massa de como fazer a configuração com Express e o Node, que eu vou deixar também aqui nos nossos links úteis da aula. Tá bom? Então, então, agora que a gente já criou aqui, já adicionou essas configurações do Node e do TypeScript, o que é que a gente vai fazer, certo? A gente vai ver se a gente está conseguindo rodar esse nosso arquivo aqui do TypeScript, que é um index.ts. Perceba que ele está dando erro aqui no rec, no res, pedindo para a gente colocar o tipo aqui, né? Então, percebam que esse é o ganho do TypeScript. O ganho do TypeScript é a gente poder tipar as coisas. Porém, antes da gente tipar as coisas aqui, bora testar para ver se a gente está conseguindo rodar com o TypeScript o nosso arquivo. Então, a gente vai usar npx. Para rodar arquivos do TypeScript, a gente tem que usar o tsx. É um outro comando que vem quando a gente instala o TypeScript. A gente vai colocar aqui o index.ts. Ele vai pedir para eu instalar o tsx. Inclusive, eu vou até instalar ele antes aqui para instalar como dev. Tenho que instalar o tsx como dev. Esse tsx serve para que a gente possa rodar arquivos TypeScript, igual estava rodando ali com Node e Index.js, só que rodar com TypeScript, né? E agora eu vou dar um npm tsx e ele já está rodando. E se eu vier aqui no Thunder Client, inclusive, ele já está trazendo a nossa roda. Show de bola.
Só que agora, galera, tem uma outra configuração que a gente vai fazer aqui do Node para que a gente possa permitir importações de um jeito mais interessante, tá bom? Como é que a gente vai fazer isso daí? Aqui no nosso tsconfig, a gente vai ter que adicionar uma nova coisa aqui embaixo, onde está esse rootd, tá vendo? Onde tem esse compile options aqui. A gente vai ter que adicionar aqui um paths, tá vendo? E dentro desse paths aqui, a gente vai dizer o seguinte: arroba qualquer coisa, quando eu importar, ele vai puxar aqui de source asterisco. Aí, só para ficar mais interessante e para ficar mais organizado, a gente vai criar uma pasta chamada src aqui na nossa raiz e bora jogar um index.ts para lá para dentro também. Perceba que ele está dando um erro porque não tem uma. Ele está dizendo que não tem um relativo, um path relativo, ou seja, ele não sabe de onde é que ele vai buscar essa source. Aí a gente tem que setar um outro comando aqui que é o base URL para buscar do ponto, que é o nossa pasta raiz, né? Ou seja, ele vai buscar o source na nossa pasta raiz aqui. Porque esse arroba barra asterisco aqui é muito importante, galera, da gente fazer. Porque com base nele, a gente consegue fazer todas as importações do, no TypeScript sem precisar usar esse require aqui. Ao invés de a gente usar esse require, o que a gente vai fazer é o seguinte. Por exemplo, eu quero importar o Express. Eu vou usar um import express from a biblioteca que eu quero importar. Por que isso daqui é bom, galera? Porque vai ter outras coisas que a gente vai ter que importar também quando a gente estiver fazendo, criando um arquivo aqui. Por exemplo, criando a nossa API. Por exemplo, digamos que eu quero importar aqui o tipo do REC e do RES aqui, ó. Certo? Então, eu poderia colocar aqui que eu quero importar o request e o response. E eu posso setar aqui, ó. Por que isso é bom? Porque eu estou explicitando o tipo aqui que ele vai retornar. E também o próprio VS Code, ele vai começar a me dar opções aqui, tá vendo? Do que eu posso chamar de método daquele objeto, uma vez que eu setei o tipo corretamente. Certo? Então, essas configurações iniciais aqui eram muito importantes. Tem algumas outras configurações que a gente não vai passar para vocês agora. Tem outras coisas que vocês vão ter que fazer na semana que vem já, que envolve link, envolve pretty, mas eu quero que vocês se adaptem, principalmente ao TypeScript e ao Express, certo? E novamente, como eu estava dizendo, vai ter um tutorial que tem essas configurações. Ele tem coisas a mais que ele está configurando lá, mas por momento vocês podem focar só nisso aqui, porque é o que vocês vão precisar usar agora, especificamente, tá bom? Certo? E agora, por último, mas não menos importante, como é que eu posso fazer para que eu não tenha que ficar parando e reiniciando toda hora a minha aplicação aqui? Vocês lembram que eu falei dos scripts aqui, que é muito importante? A gente vai criar um script aqui chamado de dev. Nesse script de dev, a gente vai dar um tsx, certo? Menos menos uat no nosso index.ts, beleza? Essa vírgula aqui. E agora o que é que eu posso fazer? Eu posso dar um npm run dev aqui. A partir do momento que eu dou um npm run dev, ó, perceba que ele chamou aquele meu comando, tá vendo? E ele já tá ouvindo aqui na porta tal. Então, se eu vir aqui, não send, ele tá me retornando. Porém, se eu mudar aqui para Hello World 2, ele tá restartando, tá vendo? Restartou a API e já mudou. Ou seja, agora vocês não precisam ficar reiniciando toda hora e vocês estão acompanhando aqui o que está acontecendo. Beleza? Então agora, galera, bora entender como é que a gente poderia criar esse CRUD aí, né? Eu vou criar um CRUD básico aqui, aonde a gente vai ter pessoas, tá?
Ou seja, eu vou ter uma pessoa aqui, certo? Vou criar uma var aqui de exemplo, pessoa. E o que é que essa pessoa tem? Essa pessoa tem um nome, vou até usar esse padrão aqui, e uma idade, beleza? Só que isso aqui não tá legal. Por que isso aqui não tá legal? Porque eu tenho um TypeScript, mas eu não tô usando o TypeScript. Se eu já sei o que é que a pessoa tem, eu tenho que criar o tipo pessoa, entendeu? Então, eu vou criar o type pessoa aqui, vou dizer que ele tem um nome, vou dizer que ele tem uma idade, e quando eu for criar essa variável pessoa aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que ela é do tipo pessoa, beleza? É só que bacana. Então, a gente já tá usando o TypeScript aqui. E eu quero que quando a gente chamar a nossa rota barra pessoa aqui, ele me retorne todas as pessoas. Então, vamos dizer que eu tenho um array de pessoas aqui, certo? Tem um array de pessoas. E dentro dele, por enquanto, eu só vou adicionar a pessoa que eu criei ali. Show de bola? E eu quero retornar esse array de pessoas aqui. Como é que eu posso fazer isso aqui com o Express? Bom, com o Express aqui, eu posso dar um res JSON pessoas, por exemplo. Eu quero retornar todas as pessoas, certo? Agora vamos dar esse get aqui e ver o que acontece. Ó, ele já está funcionando, me retornou todas as pessoas aqui. Show de bola? Então agora o que é que eu vou fazer, galera? Eu quero também poder retornar uma pessoa específica. Só que, pô, como é que eu vou identificar uma pessoa específica? Eu tenho um nome e a idade. Pode ter pessoas com nome igual e pior, com idade igual também, com certeza, certo? Então, em geral, quando a gente está tratando de objetos que a gente vai salvar no nosso back-end, mais para frente vocês vão ver que a gente vai salvar isso em um banco de dados, agora está só em array, a gente tem que adicionar também um ID, que é um identificador, certo? E aqui eu vou dar um ID também para esse cara, e perceba que esse ID ele é único. Eu não posso ter uma outra pessoa com ID 1, certo? E por que isso aqui é muito importante? Bom, porque agora eu posso criar uma outra rota aqui, certo? Onde eu vou chamar uma pessoa, só que eu quero pegar o ID dessa pessoa também, tá certo? E aqui o próprio Copilot aí já me ajudou, tá vendo? Para mostrar para vocês. Como é que eu posso fazer para pegar o ID dessa pessoa? Eu tenho duas opções. Eu tenho a opção de eu pegar o ID da pessoa aqui, ó, pela rota, ou seja, aqui na hora que eu for criar a rota, eu vou colocar barra pessoa barra 1, por exemplo, pegar o ID da pessoa, e aí eu vou ter que buscar essa pessoa, tá? Eu não vou mostrar como é que busca a pessoa aqui, porque vocês vão ter que pegar a pessoa certa, mas eu já sei que eu vou dizer que essa pessoa é sempre pessoa, tá bom? O Copilot já dando pesca ali para vocês, e vou simplesmente dar a mesma ideia, dar um res.json, pessoa encontrada. Esse res, ó, outra coisa que eu não expliquei também muito bem para vocês, né? Toda requisição, ela é composta por duas coisas. A requisição, que é o que a galera tá pedindo pra gente, e a response, que é o que a gente tá respondendo, tá bom? Então, já que a gente tem duas coisas, a gente precisa dessas duas coisas no código para a gente poder controlar. O REC, perceba aqui, ó, quando eu defino uma rota aqui no Express, eu coloco a rota que vai chamar ele e eu defino a função. Essa função é a função que vai ser chamada quando alguém chamar essa rota pessoa barra ID, certo? Então, quando alguém chamar pessoa barra ID, ele vai pegar o REC e o RES. O REC vai ser tudo que essa pessoa chamou na requisição e o RES é para você poder responder essa pessoa, entendeu? Então a gente vai precisar do REC e do RES para poder executar o nosso código no servidor. Nesse caso aqui, o que é que eu estou fazendo? Estou pegando o ID, estou buscando uma pessoa com aquele ID, e aí eu preciso retornar o que eu achei para você, né? Que chamou a rota. Então, eu dou um res aqui. Então, nesse caso aqui, por exemplo, se eu chamar a pessoa, inclusive eu vou fazer um pouquinho melhor aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou retornar o próprio ID aqui, pra vocês terem uma ideia. Se eu coloco aqui pessoa 1, eu dou um send, ele está me retornando 1, tá vendo? Se eu coloco 2 aqui, ele vai me retornar o 2. Então, a gente vai usar esse 1 e esse 2 para poder buscar a pessoa. Aí, fica para vocês. Vocês vão ter que entender como é que vocês vão fazer isso com array. Vocês vão usar, muito provavelmente, o método
map ou filter, para encontrar a pessoa pelo ID. E vai retornar a pessoa encontrada aqui. Beleza? Show de bola? Tem um outro jeito que vocês poderiam fazer. Perceba que aqui eu estou recebendo o ID direto na rota, né? Não sei se vocês já viram em rotas, mas às vezes a gente pode colocar o seguinte: pode colocar uma interrogação aqui, colocar, por exemplo, o nome igual a João, beleza? Bora dizer que eu estou chamando aqui a pessoa, certo? Então, eu quero buscar para uma pessoa com o nome João. Isso daqui é chamado de query params. Aquele outro que estava o /1 aqui é o route params. São duas coisas diferentes. O query params, ele é um pouco mais flexível. Eu posso colocar acento, posso colocar um texto bem grande. O route param não, porque ele vai ser um parâmetro que vai estar na rota. A rota não pode ter acento, não pode ter espaço, não pode ter várias coisas, certo? Então, nesse caso daqui, eu posso pegar aqui o parâmetro do nome da pessoa. Então, posso pegar aqui o nome do Hack Query nome. Inclusive, eu vou imprimir esse nome aqui por enquanto. Parar de imprimir as pessoas. Certo? E percebe que agora ele está me retornando João. Se eu coloco aqui desde aí, ele está me retornando desde aí. Então, tem essas duas formas da gente interagir com o usuário no nosso back-end. Eu posso pegar informações que o usuário está buscando através das queries ou através da rota. Certo? Agora que a gente já passou pelo get aqui, bora aprender o post, né? O que seria o app.post? Ele seria exatamente, vou pegar quase tudo que ele, vou deixar tudo que ele pegou aqui. O app.post seria quando a gente quer inserir um novo usuário para a gente. Então, eu criei uma rota agora do tipo post, vou chamar de barra pessoa também. Já já eu vou explicar por que eu estou escolhendo as rotas desse estilo aqui. Mesma ideia, eu vou receber uma função que tem um rec, tem um res. Só que agora o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma pessoa nova. Tá vendo? Aqui, olha como ele fez para criar a pessoa. Ele está recebendo do query, tá vendo? O mesmo query que eu estava mandando aqui em cima. Ele está recebendo aqui. Tá colocando aqui a idade. E tá dando um pessoas.push. O push é para adicionar no array aqui no JavaScript. Tô adicionando a nova pessoa no meu array aqui do JavaScript. E aí eu retorno aqui que eu criei a pessoa. E ele está retornando um status aqui. Esse status é muito importante. É o status HTTP. Inclusive a gente não estava retornando nos outros aqui. Mas é porque pro padrão já vai 200. Mas esse status, ele dá informação do que aconteceu no servidor. Quem nunca recebeu um status 404, por exemplo, no seu navegador quando tentou acessar uma rota que não existe? A gente vai ter, na terceira aula, a parte de lidar com erros e vocês vão ter que ver muito essa parte de status. Mas agora, só tenham em mente que o status é um número que ele é retornado junto com a resposta. Eu vou mostrar onde ele vem ali. E a gente usa ele para poder saber o que aconteceu no servidor, principalmente quando dá algum erro, certo? Então aqui agora, se eu retornar, por exemplo, tá vendo o status aqui 200? Show de bola. Agora a gente pode dar um post, né? Eu posso adicionar uma pessoa nova. E idade igual a 13, por exemplo. Posso dar um send aqui. Ele tá dizendo que foi criado, tá vendo? E se eu der um get agora na pessoa, ele me retornou duas pessoas, tá vendo? Ele criou uma pessoa nova. Porque o que foi que eu fiz aqui? Eu recebi os dados, criei um objeto novo do tipo pessoa e adicionei ele no array. Claro que se eu mudar alguma coisa aqui, eu tiver que recarregar essa rota, por exemplo, se eu tirar aqui, sei lá, para 0, ele vai resetar o array, porque o array é em memória, né? Então, a rota só tendo um, tá? Depois a gente vai resolver isso na próxima aula, inserindo no banco de dados. Mas isso daqui, galera, não é o jeito certo quando a gente está usando post. Quando a gente está usando post, a gente não deve receber a, as informações que a gente vai inserir no nosso banco de dados através do REC, tá bom? A gente deve sempre receber essas informações através do body. Tem como a gente adicionar aqui. E essa mudança eu vou fazer aqui agora para vocês entenderem, tá? Então eu vou pegar aqui o nome. Só que ao invés dele vir do meu rec.query, ele vai vir do meu rec.body. Simples assim. A mesma coisa com a idade. E aqui agora, eu vou dizer que o nome dessa pessoa nova que eu estou criando é o nome que eu li ali em cima. E a idade é a idade que eu li ali em cima. Simples assim. E agora, quando eu quiser criar uma pessoa nova, perceba que se eu mandar desse jeito que estava aqui, ó, tá vendo? Com o nome igual, ele tá nas queries. Ele deu um erro gigante aqui, tá vendo? Ele não mostrou, deu um type erro porque eu não pude ler um defined porque não tem body. Basicamente a ideia é essa.
Então, eu teria que adicionar aqui um body. Como a gente não está tratando ainda de lidar com erros, tudo bem isso aqui, tá, galera? Vocês vão ter uma aula para entender melhor isso. Mas agora aqui o importante é vocês saberem que vocês precisam mandar agora um JSON. O que é um JSON? É um objeto, aqueles objetos que a gente estava criando aqui no JavaScript. Só que é uma definição que eu posso escrever esses objetos como texto. Ele é muito utilizado para enviar dados pela web, principalmente em APIs. APIs enviam JSON e recebem JSON. Então, nesse caso aqui, eu quero criar um novo nome chamado Dejaí, idade 25. Quando eu enviar agora, ele deu um 500 internal erro. Por que ele deu um 500 internal erro? Ele está dizendo aqui de alguma forma que não dá para ler nome de indefinido. Então ele não está conseguindo acessar esse body. Será que é isso? Vamos fazer o seguinte. Bora dar um console.log nesse rec body aqui. Para ver o que é que ele está recebendo quando a gente está chamando. Undefined. Isso daí é um problema. Por que será que ele está recebendo undefined? Bom, isso, galera, é porque quando a gente quer que a nossa API ela receba alguma informação através do body, a gente quer que ela receba alguma informação JSON, a gente precisa dizer para o nosso App Express isso. Então eu vou ter que dizer aqui para o meu App Express para ele usar o express.json. Ou seja, eu estou falando, Express, nesse servidor que você vai criar, ele vai receber JSON como informação, certo? E aí aqui agora, perceba que se eu enviar, ele aceitou, tá vendo? E se eu der o get, ele tá recebendo as duas, sacou? Então, isso daqui tá funcionando bacana já, o nosso post. E por último agora, mas não menos especial, a gente teria duas a mais, que seria o app.put, que eu não vou fazer aqui. Vou até apagar isso aqui tudo. Certo? E vou dar somente um res.status do Zen, pessoa atualizada com sucesso. Que o que é que vocês vão fazer aqui? Vocês vão ter que buscar a pessoa com find e atualizar a info dela. E da onde é que vocês vão receber as informações para fazer isso? Vai receber as informações do body. Simples assim. E a gente teria também, é claro, o nosso app.delete. Aí, o nosso app.delete, a gente vai precisar do quê? Do ID de quem eu estou querendo deletar. A mesma ideia aqui para o put, né? Que foi a mesma coisa que a gente fez no nosso get por ID aqui. Então, vocês vão precisar receber esse delete aí de quem vocês estão querendo atualizar. E aí, aqui, como é que a gente faria, né? A gente vai ter que chegar no nosso array, certo? E eu vou dar um array aqui. Opa, não é nem array. O nome do nosso array é pessoas, né? Vou dar um pessoas. Eu vou pegar esse pessoas aqui e o que é que eu vou estar fazendo aqui com ele? Eu vou dizer que ele é igual a nosso pessoas original. Por enquanto, eu vou fazer só isso. Por quê? Porque eu tô deletando todo mundo. Mas o que é que vocês vão ter que fazer? Porque eu não quero mostrar pra vocês como é que faz isso. Essa parte vai ser legal, vocês vão aprender com a isso, lidar com o array. Mas vocês vão usar o filter do array para poder remover a pessoa de dentro do array. E aí você vai atualizar esse de pessoas e no final a pessoa vai ser deletada com sucesso, né? Então, se eu já fizer isso aqui agora, por exemplo, eu dou um get inicial aqui, ele só tem uma pessoa, que é o João. Posso dar um post aqui para inserir o Dejaí. Se eu dou um get aqui agora, ele tem o Dejaí e o João. Eu posso dar um delete aqui. Só que para eu dar esse delete, eu tenho que dizer o ID de quem eu estou deletando. Inclusive, se eu não fizer aqui, ó, ele vai dizer que não existe a rota. Porque não tem essa rota só barra pessoas delete, é barra pessoas barra alguma coisa. E aí a pessoa foi removida com sucesso. Show de bola? Se eu voltar aqui agora no get do pessoas, ele só tem o João, porque foi o que eu fiz lá. Beleza? Então, galera, essa foi a nossa aula de introdução ao back-end, API Express, tá? Eu espero que vocês tenham absorvido bastante coisa.
leiam os conteúdos, vejam a documentação e vão na monitoria, porque vai ajudar muito vocês, tá bom? E no mais é isso. Espero vocês agora na RN e vendo as próximas aulas.